Olá! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desconstruir uma das condições mais dramáticas e, francamente, mais desafiadoras da terapia intensiva pediátrica, a insuficiência hepática aguda. Vamos entender exatamente o que acontece quando a nossa principal fábrica metabólica entra em colapso. Para começar, pensem rápido naquele antigo mito grego do Prometeu, aquele que tinha o fígado devorado todo dia só para regenerar no dia seguinte. Bom, a biologia real não fica muito longe disso não. O nosso fígado tem uma capacidade de regeneração tão absurda, tão extraordinária, que ele consegue reconstruir a sua massa total a partir de apenas 25% de tecido saudável. É incrível, né? Mas, quando essa máquina falha de repente, o estrago no corpo é avassalador. O nosso roteiro de hoje foi cobrir o desafio clínico, a fisiopatologia hepática, a abordagem diagnóstica e terapêutica. Depois a gente vai desmascarar as alternativas de prova e fechar com curiosidades da natureza e da ciência. Então vamos direto ao primeiro ponto, o desafio clínico. Bora entender esse cenário. A nossa questão central hoje vem lá de uma prova de pediatria da US do ano de 2002. O desafio clínico aqui é bem direto. A gente precisa identificar qual é a complicação verdadeira da insuficiência hepática aguda em crianças. E para matar essa questão, a gente vai precisar mapear toda a cascata de falência sistêmica do corpo. E olha só, aqui a clínica é literalmente soberana. A gente está falando de um evento súbito, catastrófico. Por definição, a insuficiência hepática aguda é uma disfunção grave acompanhada de coagulopatia e encefalopatia, em um paciente que não tinha nenhuma doença crônica antes. Ou seja, não é uma cirrose de longa data, tá? É uma agressão repentina, muitas vezes engatilhada por toxinas, tipo uma dose alta demais de paracetamol ou até mesmo por infecções virais bem agressivas. Só para a gente dimensionar a gravidade epidemiológica da situação, o dado histórico é assustador. Na ausência de um transplante rápido, a taxa de mortalidade pediátrica passa 2,50%. É literalmente uma corrida contra o relógio lá na UTI. Bom, vamos subverter um pouco as expectativas aqui e já entregar o ouro de cara. A alternativa correta daquela questão é a letra B. A hipoglicemia severa é, de fato, a complicação frequente. E a nossa justificativa clínica para isso é bem simples. O fígado é o grande gerente de energia do nosso corpo. Se os estoques de glicogênio acabam e a produção para, a energia do paciente vai para o chão, exigindo uma intervenção imediata para proteger principalmente o cérebro. Agora a gente entra no segundo ponto, a fisiopatologia hepática. Vamos descer para o nível celular para entender como essa fábrica quebra. Falando puramente de fisiopatologia agora, o desastre começa com uma necrose maciça. Se a gente usar uma abordagem anatomotopográfica, vemos que isso atinge em cheio a zona 3 do lóbulo hepático, que já é aquela região com o menor aporte de oxigênio de todas. Aí, com a destruição dessas células, a gliconeogênese simplesmente desliga. O órgão não consegue mais transformar aminoácidos e lactato em glicose, e é justamente isso que causa aquela hipoglicemia brutal, piorando ainda mais o quadro neurológico do paciente. O que nos leva ao ponto 3, a nossa abordagem diagnóstica e terapêutica. Como lidar com isso na prática? Quando a gente investiga aquele problema neurológico, a abordagem diagnóstica mostra que a alquimia do corpo deu muito errado. O ciclo da ureia trava. Nisso, a amônia simplesmente inunda a corrente sanguínea e invade o cérebro. Lá, os astrócitos tentam se defender convertendo essa amônia em glutamina. Só que a glutamina puxa a água para dentro das células de um jeito implacável. O resultado? Um edema cerebral citotóxico que pode ser fatal. É um erro químico orgânico devastador. Por causa disso tudo, a abordagem terapêutica precisa ser extremamente agressiva e imediata. É vital manter uma infusão endovenosa contínua de glicose. Se o problema foi intoxicação por paracetamol, a gente entra com um antídoto, a N-acetilcisteína, para tentar restaurar as defesas antioxidantes. E claro, a equipe de plantão fica ali, de olho nos critérios do King's College, que é a diretriz de ouro para decidir se aquele paciente precisa de um transplante hepático de urgência para ontem. Vamos para o quarto ponto, desmascarando as alternativas. Hora de ver sistematicamente por que as outras opções da prova estavam incorretas. Analisando as outras alternativas, vamos começar pela letra C. Ela sugeria a diminuição do tempo de protrombina. Olha, o erro fisiopatológico aqui é uma pegadinha clássica, viu? Pensa comigo, se a fábrica que produz a coagulação parou, o tempo necessário para o sangue coagular vai ficar maior, né? Ele se prolonga. O que diminui de fato é a atividade da protrombina, e não o tempo.
Já a alternativa D propunha corticoides para tratar o edema cerebral. Gente, esse é um erro grave de juízo clínico. Corticoides funcionam muito bem em edemas vasogênicos, tipo aqueles causados por tumores. Mas aqui, lembra que o inchaço é citotóxico. O tratamento correto exige manitol ou uma solução salina hipertônica. Entrar com corticoide nesse cenário é totalmente ineficaz e contraindicado. E por fim, a alternativa A cai naquela armadilha de prova de usar termos absolutos. Ela dizia que a encefalopatia só é vista na fase final. Mas a medicina raramente obedece a regras tão absolutas. Numa apresentação hiperaguda, a encefalopatia pode bater incrivelmente rápido, acontecendo antes mesmo do paciente ficar amarelo, antes de aparecer a icterícia. Chegamos ao quinto e último ponto: natureza, ciência e, claro, aquelas dicas de ouro para fechar o assunto. E quais são os segredos do reino animal no meio disso tudo? Olha que fascinante! A biologia já resolveu essas falhas metabólicas de formas geniais. O urso negro, o ursus americanus, domina a gliconeogênese durante a hibernação. Já o abutre, o Cathartisaura, tem enzimas com uma resistência extrema a toxinas necróticas. E o rato toupeira pelado, o Heterocephalus glaber, consegue sobreviver à falta de oxigênio metabolizando frutose para proteger o cérebro. Uma verdadeira aula magistral de sobrevivência. Aliás, toda essa nossa base clínica que acabamos de ver é literalmente digna de um prêmio Nobel. O Benting e o MacLeod descobriram a insulina. O casal Carl e Gert Corey destrincharam o ciclo do glicogênio. E o Hans Krebs mapeou o ciclo da ureia. Foram exatamente essas mentes brilhantes que decifraram as vias moleculares exatas que colapsam na insuficiência aguda, explicando o porquê da hipoglicemia e do excesso de amônia. E para resumir tudo e deixar uma daquelas dicas de prova imbatíveis para memorizar esse volume de informação, usem o mnemônico dos 3 Gs do colapso hepático. A glicose cai, a coagulação falha, gerando sangramentos, e o cérebro incha por causa da amônia. Sim, a ortografia propositalmente errada é justamente o que faz o cérebro gravar isso. Fixar esses pontos torna o raciocínio diagnóstico quase instintivo na hora da prova. Chegando ao fim dessa nossa análise, fica uma provocação para a gente pensar. Com todos esses avanços biotecnológicos criando fígados bioartificiais, extracorpóreos, projetados para purificar o sangue e ganhar aquele tempo precioso para a regeneração celular, será que os transplantes de órgãos humanos vão se tornar obsoletos num futuro próximo? É uma fronteira em plena expansão. A gente com certeza vai continuar de olho nessas evidências. Até a próxima!